Daniel Francisco Chapo foi hoje investido como quinto presidente da República de Moçambique, eleito nas eleições gerais de 9 de outubro de 2024. Os moçambicanos poderão experimentar nos próximos 5 anos uma série de mudanças profundas rumo à melhoria da qualidade de vida, crescimento econômico e reformas na estrutura governativa do país. A jornalista e ativista Fátima Mimbir diz que Daniel Chapo perdeu a oportunidade de convidar Venâncio Mondlane para o diálogo durante o seu discurso. Saudações, está no ar a terceira edição da semana do Jornal da Noite, num dia em que o país iniciou uma nova história. Daniel Francisco Chapo foi hoje investido como quinto presidente da República de Moçambique, eleito nas eleições gerais de 9 de outubro de 2024. A cerimónia solene de investidura foi dirigida pela presidente do Conselho Constitucional, Lúcia Ribeiro, na Praça da Independência Nacional, na capital do país. Eram precisamente 9 horas quando o presidente eleito Daniel Chapo chegou à Praça da Independência em Maputo numa viatura de cor branca, acompanhado pela sua esposa, para a cerimônia solene da sua investidura para o cargo de presidente da República de Moçambique. Em seguida, também chegou o presidente até então em exercício, Filipe Nyusi, que passou em revista a parada militar. À sua espera, na tribuna principal, estavam a presidente do Conselho Constitucional, Lúcia Ribeiro, e a presidente da Assembleia da República, Margarida Talapa. Apresentado o protocolo que se seguiria, seguiu-se ao momento esperado por todos os presentes, o ato de investidura, que constituiu primeiro na verificação da identificação de Daniel Chapo e depois fez o juramento com a mão direita sobre a Constituição da República. Eu, Daniel Francisco Chapo, juro por minha honra respeitar e fazer respeitar a Constituição, desempenhar com fidelidade o cargo de Presidente da República de Moçambique, dedicar todas as minhas energias à defesa, promoção e consolidação da unidade nacional, dos direitos humanos, da democracia e ao bem-estar do povo moçambicano e fazer justiça a todos os cidadãos. Maputo, aos 15 de janeiro de 2025. Depois da leitura do juramento e posterior assinatura, Daniel Chapo, já investido presidente da República, recebeu das mãos da presidente do Conselho Constitucional os símbolos do Estado. Investido ao cargo de presidente da República de Moçambique, seguiu-se a entoação do hino nacional pela banda militar, acompanhado de 21 salvas de canhão. Na sequência, a revista à Guarda de Honra das Forças Armadas de Moçambique, por Daniel Chapo, presidente da República de Moçambique e comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança. Os moçambicanos poderão experimentar nos próximos 5 anos uma série de mudanças profundas rumo à melhoria da qualidade de vida, crescimento econômico e reformas na estrutura governativa do país. A promessa é do quinto presidente da República de Moçambique, Daniel Francisco Chapo, investido hoje em Maputo. No seu primeiro discurso, após a investidura como quinto presidente da República de Moçambique, Daniel Francisco Chapo apresentou uma série de mudanças profundas na governação para a renovação do país, com foco nas áreas-chave. Vamos em partes. Reforma governamental e administrativa. Vamos reduzir o tamanho do governo, começando com a redução de ministérios, começando com a redução de ministérios, ministros e eliminação de secretarias de Estado equiparados aos ministérios. Esse exercício significará uma economia em cerca de 17 mil milhões de meticais por ano. Esse dinheiro será direcionado para onde realmente importa. Além disso, vamos eliminar a figura do vice-ministro. Combate à corrupção na administração pública. Chega de corrupção, desorganização e falta de transparência.
Vamos começar pelo processo de compra do Estado. Vamos criar uma central de aquisições do Estado, uma instituição que será o coração de todas as compras públicas. Ela vai planear, coordenar, supervisionar e, ao mesmo tempo, fiscalizar os processos de aquisição, garantindo que cada metical seja investido de maneira justa e eficiente. Reforma no setor mineiro. Na área da mineração, é hora de fazer justiça. Vamos reformar profundamente o setor, obrigando que concessões de minerais críticos sejam feitas por concursos públicos ou leilão, garantindo que os benefícios cheguem a quem mais precisa, que é o nosso povo. Além disso, vamos assegurar que as comunidades locais afetadas pela mineração recebam benefícios reais, como royalties, empregos e programas de desenvolvimento social ou responsabilidade social. O tempo de exploração irresponsável vai acabar. Educação e saúde. Livros escolares gratuitos serão distribuídos tanto em formato impresso quanto digital, assegurando que nenhuma criança fique sem acesso ao material necessário no início do ano letivo. O processo de revisão dos livros será regulado para evitar desperdícios e garantir a sua disponibilidade no início do ano letivo. Investiremos na construção e renovação de escolas, especialmente em áreas rurais, para garantir que todos os estudantes aprendam em condições dignas. Novas escolas técnicas profissionais serão estabelecidas e construídas em províncias e distritos, conectando os nossos jovens às demandas do mercado de trabalho. Apoio ao setor privado. Ampliaremos o licenciamento automático para quase todas as atividades econômicas, com exceção daquelas que apresentam riscos elevados de saúde pública ou segurança do Estado. Estas medidas visam dar o início a este passo que é a independência econômica deste nosso belo Moçambique. Aceleraremos a digitalização dos serviços públicos, criando uma plataforma única para ampliar e integrar todos os processos administrativos de pagamentos. Para liderar esta transformação, criaremos o Ministério de Comunicações e Transformação Digital. Reequiparemos e expandiremos os centros comunitários de saúde, especialmente nas áreas rurais. Cada vila e localidade terá acesso a cuidados básicos. Serão criadas unidades móveis de saúde para atender comunidades remotas. Incentivaremos parcerias público-privadas para construir hospitais especializados capazes de atender casos complexos e reduzir a necessidade de tratamentos no exterior. Lançaremos campanhas nacionais de vacinação e educação sobre saúde, como foco de prevenção de doenças e na promoção de hábitos saudáveis. Daniel Chapo terminou seu discurso com a promessa de liderar com humildade, transparência e comprometimento, rumo à construção de um futuro de esperança para um Moçambique que orgulhará a todos e as futuras gerações. Antigos governantes e altas individualidades presentes na cerimónia solene de investidura de Daniel Chapo ao cargo de Presidente da República encaram as reformas anunciadas como desafiadoras, mas necessárias para impulsionar a melhoria da qualidade de vida dos moçambicanos. Está consumado. Daniel Francisco Chapo, investido como o 5º Presidente da República de Moçambique. Entre juramento, houve também espaço para promessas de ações duras para acabar com a corrupção e nepotismo, principalmente no setor público. E por isso a MBC-TV fez entrevista com figuras sonantes e estes fazem uma análise destas promessas de Daniel Chapo. Muito provavelmente o novo governo o que vai fazer é encontrar aqueles aspectos menos positivos da governação passada, melhorar esses aspectos, introduzir inovações que possam dar essa continuidade governativa numa perspectiva de assegurar que o setor da saúde melhore cada vez mais. O mais importante, como em todos os setores, há de ser certamente recursos para o financiamento. Havendo disponibilidade de recursos e a sua gestão coerente, eventualmente o setor da saúde vai melhorar. Eu penso que todos nós devíamos, todos os moçambicanos, independentemente da cor partidária,
devíamos dar uma oportunidade ao novo presidente, que de facto está a anunciar muitas mudanças, sobretudo para aquilo que são a exigência do momento. Já muito se justificava, particularmente no que respeita à organização judiciária e também na perspectiva de reforço da independência do Poder Judicial. Portanto, iremos, como Poder Judicial, trabalhar com o novo chefe de Estado, que é também garante do correto funcionamento dos órgãos, para implementarmos as ideias que concorram para um Poder Judicial mais forte e para uma resposta à demanda processual em tempo útil. Então, nós, como Parlamento, naturalmente vamos receber e vamos fazer aquilo que é a nossa parte, que é fazer a legislação competente para o desenvolvimento da nossa pátria amada. Em termos práticos, já os órgãos competentes e outros que eles julgar que serão necessários, aí já se pode delinear quais são as estratégias para cada um dos setores. Porque a defesa e segurança é uma área bastante ampla e não é fácil uma estratégia abrangente, tem de ser específica para cada uma das áreas. Para que o seu projeto de governação não termine no papel, Daniel Chapo terá que correr contra o tempo, já que encontra um setor público e privado fragilizado. Com imagens de Leonel Oliveira, Cecília Langa para MBC. No seu último discurso, enquanto o presidente da República, Filipe Nyusi, congratulou a resiliência do povo moçambicano, lembrando os desafios enfrentados ao longo dos 10 anos da sua governação. Por outro lado, Filipe Nyusi destacou o diálogo político com Afonso Dhlakama e mais tarde com Ossuf Momad, que culminou com o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração. Chegou ao fim o ciclo governativo de Filipe Nyusi, que teve 2 mandatos dirigindo os destinos de Moçambique. No seu discurso de despedida, o presidente cessante destacou os principais desafios que a sua governação enfrentou. É importante lembrar que juntos tivemos de enfrentar desafios de dimensão histórica. Um desses desafios Esta é uma notícia que nós poderemos acompanhar com mais detalhes no segundo e último bloco. Tivemos alguma paragem, verificamos alguns problemas na área técnica. Pedimos desculpas pelos transtornos. Voltamos daqui a pouco, mas antes veja a tabela cambial. Até já. Campanha Promo de Publicidades da MBC-TV. Novembro a janeiro, pacotes incríveis. Anuncie na MBC-TV e aproveite nossas ofertas imperdíveis. Não perca a oportunidade de destacar a sua marca. Ganhe uma visibilidade única e alcance um público diversificado. Entre em contato agora e saiba mais. Seu anúncio pode ser o próximo a brilhar na tela da MBC-TV. Transforme sua mensagem em sucesso. MBC, conectando o mundo. Transportadores semi-coletivos de passageiros. Para 2025, os comerciantes informaram. Aqui na Avenida Eduardo Mondlane, a situação se encontra mais tensa. Nossa equipe de profissionais dedicados trabalha incansavelmente para levar até você conteúdos preciosos, relevantes e atuais. Somos mais que uma televisão. Somos uma ponte entre você e o mundo, conectando histórias, promovendo conhecimento e inspirando mudanças. Para nós, a informação é primordial. O nosso compromisso é informar. Atualizações essenciais para o seu dia a dia. MBC, conectando o mundo.
10 minutos com a política. No 10 minutos com a política, cada minuto conta. Em entrevistas, nossos convidados respondem às questões mais pertinentes do cenário político atual. Como é que avalia o poder do eleitor moçambicano? O eleitor se fia efetivamente naquilo que são as promessas? É preciso que continuem a se fazer estudos para compreender cada vez mais o comportamento do eleitor. Que a corrupção tem custos muito altos para Moçambique. Tudo em um formato dinâmico e direto, sem perder a profundidade. Tudo o que você precisa saber sobre política em tempo recorde. Segunda e terça-feira, logo após o Jornal da Noite. Mais uma vez, muito boa noite. Estamos de volta ao segundo e último bloco desta edição número 3 da semana do Jornal da Noite aqui na MBC TV. Conforme dissemos na abertura, é uma data em que o povo moçambicano testemunhou um marco histórico, a investidura de um novo chefe de Estado. Damos seguimento com o nosso serviço informativo com a notícia. Recuperamos a notícia que dá conta de que, no seu último discurso enquanto Presidente da República, Filipe Nyusi congratulou a resiliência do povo moçambicano, lembrando os desafios enfrentados ao longo dos 10 anos da sua governação. Por outro lado, Filipe Nyusi destacou o diálogo político com Afonso Dhlakama e mais tarde com Suf Momad, que culminou com um processo de desarmamento, desmobilização e reintegração. Chegou ao fim o ciclo governativo de Filipe Nyusi, que teve 2 mandatos dirigindo os destinos de Moçambique. No seu discurso de despedida, o presidente cessante destacou os principais desafios que a sua governação enfrentou. É importante lembrar que juntos tivemos de enfrentar desafios de dimensão histórica. Um desses desafios foram os desastres naturais que causaram a morte de centenas de compatriotas, a destruição de infraestruturas e afetaram setores estratégicos da nossa economia. Um outro desafio foi a tensão militar na zona centro, uma sequela de guerra civil e que condicionou e protelou o desenvolvimento econômico e social de todo o país. Não nos podemos esquecer do terrorismo e extremismo violento, um flagelo que causou milhares de mortes e um movimento massivo de deslocados e condicionados os investimentos nacionais e internacionais. Temos dados presentes o revés causado pela pandemia do Covid-19, que obrigou o governo a dirigir os parcos recursos para conter a propagação da doença. E não podemos, enfim, esquecer o desafio das restrições orçamentais que nos foram impostas pelos países financiadores. Essas restrições influenciaram sobremaneira o desempenho da governação. Na ocasião, Filipe Nyusi agradeceu aos poderes legislativo, judicial e executivo pelo suporte. Estendemos os nossos agradecimentos aos deputados da Assembleia da República pela sua fiscalizadora, bem como pela frutuosa produção legislativa ao longo desta década. Igual sentimento expressamos aos órgãos da administração da Justiça, que foram aprimorando a nossa governação com sábias recomendações e decisões. Aos compatriotas que integraram o meu governo, ao longo dos 10 anos, exprimimos o nosso reconhecimento e agradecemos a sua entrega, abnegação e dedicação ao serviço do povo. Filipe Nyusi deixa a presidência da República no momento em que o país está mergulhado no terrorismo e numa crise política pós-eleitoral caracterizada por protestos violentos. Nunca um presidente na história de Moçambique tomou posse em circunstâncias tão difíceis como acontece com Daniel Chapo. As palavras são do jornalista Fernando Lima, que, dentre vários desafios, destaca a crise pós-eleitoral, a pressão social e os cofres do erário público vazios. Numa análise à atual conjuntura da política nacional com o novo governo liderado por Daniel Chapo, o jornalista Fernando Lima desenha 2 cenários: o diálogo com Venâncio Mondlane ou continuar indiferente aos protestos e seguir com a governação.
Nunca nenhum presidente de Moçambique tomou posse nessas circunstâncias tão difíceis como Daniel Chapo vai tomar posse. Os cofres, e Nussi disse isso depois de tomar posse, os cofres estão de novo vazios. Neste caso, ainda estão mais vazios do que em 2015. A dívida pública e a dívida privada de Moçambique aumentou. Há uma grande pressão social sobre o Tesouro para que sejam honrados determinados compromissos. A moratória política de Daniel Chapo é muito reduzida. Eu quero dizer o seguinte: vai ser muito difícil, nas atuais circunstâncias, Daniel Chapo conseguir convencer um largo espectro da sociedade moçambicana de que precisa de tempo para operar mudanças e dar respostas a algumas das questões muito concretas que a sociedade moçambicana pede e, portanto, a única fórmula possível para Daniel Chapo conseguir governar é fazer uma aliança com a oposição e assim conseguir uma moratória, uma plataforma política e social que permita que parem o tipo de protestos a que assistimos quase todos os dias nas ruas de Moçambique. Quanto aos termos e condições impostas por Venâncio Mondlane para o diálogo com vista ao fim da crise pós-eleitoral, Lima defende que são assuntos reais e interessam aos moçambicanos. A maior parte das condições ou dos pontos enunciados por Venâncio Mondlane correspondem a um largo espectro de expectativas da sociedade moçambicana, nem sequer exclua a própria Frelimo desse conjunto de expectativas e, portanto, é possível fazerem-se reformas constitucionais, é possível fazerem-se alterações muito específicas em relação à descentralização, em relação à legislação eleitoral e uma questão muito importante e muito objetiva. É preciso que o poder venha dizer que houve fraude eleitoral e, eventualmente, dizer que aqueles que estão envolvidos na fraude eleitoral serão processados por tal comportamento. Damos seguimento ao nosso serviço informativo com outras notas. Analistas políticos entrevistados hoje pela MBC-TV afirmam que o discurso do presidente da República, Daniel Chapo, carrega uma mensagem de esperança para os moçambicanos. Os intervenientes dizem que as promessas de Chapo têm potencial para responder às preocupações das pessoas que se encontram nas ruas em protestos. Para o analista político Samamadi Enrule, o discurso de Daniel Chapo foi o melhor que um chefe de Estado poderia dizer, tendo em conta o momento que o país atravessa. Foi, no meu entender, o melhor discurso de sempre, em termos de tomada de posse à presidência da República em Moçambique. Olhando para o contexto, foi um discurso muito contextual, muito próximo daquilo que é a realidade, as expectativas que as pessoas têm em relação àquilo que é o papel da governação do país. Por sua vez, o professor Marcelino Pangaia refere que o discurso de posse de Daniel Chapo vem responder às principais reclamações das pessoas que se encontram nas ruas a manifestar. Eliminar a figura de vice-ministro, eu acredito que se isso a concretizar, seria de fato de salutar, porque, pura simplesmente, aqui estávamos a poder sobrecarregar a máquina pública, a máquina do aparelho do Estado, sobrecarregar aquilo que são os custos para o pagamento de salário, dentre outras mordomias. Portanto, esse elemento de eliminar a figura de vice-ministro, definir a figura de secretário permanente, dentre várias outras questões, não seriam coisas. Já o analista político Kanuma Júnior refere que o discurso de Daniel Chapo veio renovar a esperança dos moçambicanos. O discurso do 5º presidente eleito é um discurso carregado de esperança,
o presidente eleito Chapo demonstrou neste discurso que soube ouvir os manifestantes que estiveram na rua nos últimos 2 meses e demonstrou também que tem um conhecimento muito grande da realidade do país e que pretende alterar e tornar o Estado cada vez mais forte. A jornalista e ativista Fátima Mimbiri diz que Daniel Chapo perdeu a oportunidade de convidar Venâncio Mondlane para o diálogo durante o seu discurso de tomada de posse, enquanto que o analista político Jaime Saia entende que as promessas do recém-investido presidente pretendiam colocar em causa o mandato de Filipe Nyusi. O discurso de Daniel Chapo, investido na manhã desta quarta-feira como o 5º presidente da República de Moçambique, está a dividir opiniões. Por um lado, a jornalista e ativista Fátima Mimbiri diz que Chapo devia ter aproveitado a ocasião para convidar Venâncio Mondlane ao diálogo. E deveria publicamente, naquele ato solene, convidar Venâncio Mondlane para amanhã, já que hoje ele toma posse, depois tem a recepção e não sei o quê, para amanhã sentarem, discutirem as vias de pacificação do país, de como é que o Venâncio Mondlane e ele podem trabalhar juntos para resolver o problema do país. Acho que ele perdeu esta oportunidade, o que mostra claramente que aquilo que Nyusi ou que fomos vendo sobre o diálogo reflete também a opinião de Chapo. Por outro lado, o analista político Jaime Saia afirma que as promessas de Chapo visavam colocar em causa o mandato findo de Nyusi. Eu penso que o presidente da República teve um discurso politicamente correto, porque conseguiu diabolizar o antecessor para legitimar o exercício do seu poder. Agora, eu penso que ele também tem um papel muito importante a desempenhar, que é munir a Frelimo de uma nova roupagem, porque a Frelimo atual sofreu a erosão da legitimidade no seio do povo moçambicano. Refira-se que a cerimônia decorreu sob fortes medidas de segurança, com vários bloqueios e atiradores posicionados em todo o perímetro da Praça da Independência, face aos protestos convocados por Venâncio Mondlane. Se forem de facto implementadas, podem dizer muito para o país neste momento quase fragmentado. Eu penso que são medidas muito fortes, esperamos depois a sua implementação, porque podem muito bem unir a nação moçambicana. Sim. Eu penso que há muitos aspectos que também são aqueles que constavam nos nossos manifestos eleitorais, não é? E penso que o presidente Chapo deve ter estudado muito bem a realidade do país e traz aqui aspectos muito desafiantes e aquilo que o povo espera. Diga da tomada de posse, portanto, de Venâncio Mondlane, logo a sua chegada no aeroporto. Proclamou o presidente. Bom, eu penso que como estamos em democracia, cada um tem o seu ponto de vista. Aquilo foi o que ele considerou importante fazer naquele momento e eu respeito, não é? A operacionalização disso, não sei como que será, mas pronto, eu respeito sim. Campanha promo de publicidades da MBCTV. Novembro a janeiro, pacotes incríveis. Anuncie na MBCTV e aproveite nossas ofertas imperdíveis. Não perca a oportunidade de destacar a sua marca. Ganhe uma visibilidade única e alcance um público diversificado.
Entre em contato agora e saiba mais. Seu anúncio pode ser o próximo a brilhar na tela da MBC TV. Transforme sua mensagem em sucesso. MBC, conectando o mundo. Transportadores semi-coletivos de passageiros. Para 2025, os comerciantes informais. Aqui na Avenida Eduardo Mondlane, a situação se encontra mais tensa. Nossa equipe de profissionais dedicados trabalha incansavelmente para levar até você transporte preciosos, relevantes e atuais. Somos mais que uma televisão. Somos uma ponte entre você e o mundo, conectando histórias, promovendo conhecimento e inspirando mudanças. Para nós, a informação é primordial. O nosso compromisso é informar. Atualizações essenciais para o seu dia a dia. MBC, conectando o mundo. Minutos com a política. No 10 minutos com a política, cada minuto conta. Em entrevistas, nossos convidados respondem às questões mais pertinentes do cenário político atual. Como é que avalia toda a editora moçambicana? A editora se fia efetivamente naquilo que são as promessas? É preciso que continuem a se fazer estudos para compreender cada vez mais o comportamento do eleitor. Que a corrupção tem custos muito altos para Moçambique. Tudo em um formato dinâmico e direto, sem perder a profundidade. Tudo o que você precisa saber sobre política em tempo recorde. Segunda e terça-feira, logo após o Jornal da Noite. Estamos de volta, verificamos alguns problemas técnicos na nossa transmissão pelos transtornos causados. Nós pedimos as nossas sinceras desculpas. A notícia que estivemos a transmitir dá conta de que o presidente do Partido Podemos, Albino Forquilha, atendeu ao convite e esteve presente na cerimónia de tomada de posse de Daniel Chapo. Reagindo ao discurso de investidura, o presidente do maior partido da oposição disse que o mesmo espelha o manifesto eleitoral do Podemos. Seguimos com a informação sobre o estado do tempo para as próximas 24 horas. Está tudo dito quanto preparamos para si, para esta terceira edição do Jornal da Noite, aqui da MBC TV. Edição de quarta-feira, 15 de janeiro de 2024, uma data em que o país testemunha um marco histórico, a investidura do novo presidente da República de Moçambique, Daniel Francisco Chapo, por sinal, o 5º presidente. Até amanhã, pontualmente às 20. Boa noite.